Olá, eu sou a professora Uerlane e hoje a gente vai trabalhar figuras geométricas espaciais, sólidos geométricos, poliedros e corpos redondos. Vocês podem até pensar que sólido geométrico, por esse nome, é algo diferente, algo que vocês nunca viram. Mas o que é que realmente é um sólido geométrico? Sólidos geométricos são objetos o quê? Tridimensional, que possuem o quê? Largura, comprimento e altura. E podem ser classificados o quê? Em poliedros e não poliedros. Os não poliedros são chamados o quê? De corpos redondos, que são superfícies que a gente consegue o quê? Girar. Os elementos principais dos sólidos são o quê? Face, aresta e vértice. Cada sólido possui o quê? Sua representação espacial e sua representação na forma planificada, a planificação de um sólido geométrico. Os nomes dos sólidos geométricos são dados geralmente a partir de onde? Dependendo da sua característica. Cada sólido vai ter o quê? Sua determinada característica. Seja em relação ao número de faces que o compõem, seja com referência ao quê? Ao objeto conhecido no nosso cotidiano. O exemplo, a bola. A gente chama de bola, mas qual é o nome dela? Esfera. Então, aqui a gente tem o quê? Vários tipos de sólido geométrico. O cilindro é um sólido, o cone, o cubo, a pirâmide, o paralelepípedo, o prisma triangular. Então, a gente já convive o quê? Com esses vários sólidos geométricos no nosso dia a dia. Aqui temos alguns exemplos de alguns sólidos geométricos: cilindro, cone, cubo, pirâmide hexagonal, pirâmide triangular, esfera, paralelepípedo, pirâmide quadricular, prisma triangular. Os poliedros. Os poliedros são compostos por 3 elementos fundamentais. Quais seriam esses elementos? Face, aresta e vértice são os principais elementos dos poliedros. A face, cada uma das faces de um sólido. Arestas são retas que unem os lados do sólido. Vértices são o quê? São pontos de uniões da aresta. Lembrando o quê? Que a cada 2 ou 3 arestas se forma o quê? Um vértice, tá bom? E as faces, elas sempre vão ter representação o quê? De uma figura, quadrado, triângulo, hexágono, o círculo, tá? Vai ser de uma figura não plana. E o nome do meu poliedro vai ser caracterizado em relação ao quê? Em relação a essa figura. Como é que a gente tem o cubo representando as suas faces, suas arestas e seus vértices. A gente vai falar agora sobre o poliedro de Platão. O que são poliedros de Platão? São aqueles que possuem características comuns, como é o caso do tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro, isocaedro, cujos suas faces são o quê? Polígonos regulares congruentes. E a critério de curiosidade, a gente vai ter a fórmula de Euler, que é o número de vértices mais o número de faces igual ao número de arestas mais 2, tá bom? É uma forma simples e fácil de você encontrar um dos dados que não vem apresentando na sua questão. Então, a gente vai falar agora das pirâmides. O que é uma pirâmide? As pirâmides são poliedros caracterizados por quê? Por possuir uma base poligonal no plano e apenas um vértice fora desse plano. O seu nome é representado pelo polígono que serve à base. Por exemplo, a gente vai ter a pirâmide triangular, a pirâmide quadrada, a pirâmide pentagonal, hexagonal, e a gente vai ter aqui algumas figuras ao lado, tá? Saber o quê? Que o nome vai ser dado por quem? Quem vai ser a característica do nome? Vai ser a base. A gente vai ter a base e vai ter um ponto o quê? Fora do plano. Então, isso aqui vai ser o quê? Pirâmide, tá bom? E a gente vai ter os prismas. O que vai ser os prismas? São caracterizados por ser
poliedros cujos suas bases congruentes e paralelas, além de faces o quê? Planas laterais. Por exemplo, a gente vai ter o prisma triangular, o prisma quadrado, o prisma pentagonal, o prisma hexagonal. Qual vai ser a característica? Eles vão ter duas bases o quê? Iguais, tá? Uma inferior e uma superior. E o seu nome vai ser caracterizado pela base que vem a vir, tá? Prisma triangular, porque a base é um triângulo. Prisma quadricular, porque a base é um quadrado. Prisma hexagonal, porque ele tem duas bases em forma de um hexágono, tá bom? E um prisma hexagonal, porque ele tem duas bases em forma de um hexágono. E as demais faces serão o quê? Serão paralelogramas. Agora vamos falar dos corpos redondos. Chamamos de corpos redondos os sólidos geométricos que possuem o quê? Uma superfície curva. Os corpos redondos são bastante presentes no nosso dia a dia. É possível percebê-los numa lata de refrigerante, que possui o quê? Um formato cilíndrico, numa bola que possui um formato esférico, também no chapéu de festinhas infantis, que possui o quê? Formato de um cone. Tá certo? Que é utilizado pelo departamento de trânsito. Quando a gente passa na rua, tem um buraco, sempre tem ali um cone fazendo o quê? A sinalização. Então, esses vão ser o quê? Os corpos redondos, o cone, o cilindro e a esfera. Ele tem o quê? Por que ele tem esse nome? Porque a gente consegue o quê? Girar esses objetos. Objeto com superfície curva é um sólido geométrico, possui 3 dimensões, mas é considerado um corpo redondo.